Então, mas é só para contextualizar a palestra, porque, né, para dar uma quebradinha de gelo. Essa cartinha em branco aí, vocês imaginam que é um passaporte, uma viagem, um voucher de viagem para um lugar que vocês querem muito ir. Eu posso tirar a máscara? Dá pra... um voucher de viagem para um lugar que vocês querem muito ir. Então, vocês vão escrever aí 5 itens indispensáveis para você levar para essa viagem. Tá? 5 coisas que não podem faltar nessa viagem que vocês vão ir. Um lugar que você quer ir, Magali. Você quer ir para onde? Qualquer lugar. Sonha alto. Não fica... Não pensa em 5 itens que tem que ter na sua mala. Você não pode deixar de levar para esse lugar que você vai. E coloca aí dentro do seu envelope depois, guarda. Lugar não, só as coisas. Não, se você quiser colocar o lugar, você coloca. Mas se não quiser, não precisa não. Só o que você não pode esquecer de levar. Anota, porque vai que você esquece. Não está escrevendo, não? Vou te dar outra. Só não sei onde que eu fui meu estojo, caneta. Perdão. Quer que eu testar aqui? Pode testar aqui, porque às vezes... Pode. Acho que eu tenho. Pera. Tem aqui. Tudo novo. Quem? A sua, que não tá legal também? É. A Dani tem. A Dani que é a mulher desse caneta. Tem alguma aí que tá pegando? Em um determinado momento, se vocês me permitirem, eu vou perguntar, tá? O que tem na mala de vocês, só para avisar, assim, para, né? Vai que coloca uma coisa muito íntima. Não, pode ser na bolsa, onde você quiser levar, alguma coisa que você não pode deixar de levar. As 5 principais. Foi? Pode ficar se guardar o envelopinho, que agora a gente não vai falar sobre isso não. Só para vocês ficarem felizes com a viagem que vocês vão fazer. Então hoje eu queria falar com vocês sobre o superpoder da mulher moderna, né? É o título que eu apresentei para vocês e é o que eu entendo como superpoder. A gente vai falar um pouco de quem é essa mulher moderna, de como que a gente chegou até hoje, né? Quem fez com que a gente fosse hoje a mulher moderna. E a gente vai entender um pouquinho o contexto das armas que a gente tem que usar, o cinto que a gente vai usar. Já viu aquele cinto do Batman, de utilidades, que tem um monte de coisa? Então a gente vai ter um cintinho desse hoje. E aí eu comecei fazendo uma contextualização de onde que a gente veio, né? Que desde o início das civilizações existiu a visão do papel da mulher em posição de subordinação em relação ao homem. No entanto, a história também conta que não foram todas as mulheres que aceitaram isso e elas, né, fizeram a resistência, foram protagonistas de muitas histórias. E elas se rebelaram contra esses estereótipos e a imposição de papéis sociais menos importantes. Então, historicamente, esses papéis estiveram relacionados com uma visão reducionista do universo feminino, ou seja, a mulher só podia ser aquela mulher, né, que está em casa, cuida dos filhos, cuida do marido, né? O marido chega em casa, põe a bota em cima da mesa, você tira a bota, tira a meia. Então, historicamente, nós viemos dessas mulheres, né? Com o passar do tempo, nós tivemos consequência. E quais foram as consequências? Teve toda uma luta histórica de mulheres que vieram antes da gente, que lutaram para ter voto, que lutaram para ter escolhas, que lutaram para poder, né, ter esse poder de escolha e de decisão.
E essa luta representou o poder de liberdade e de escolha das mulheres. Só que com isso a gente acumulou muitos papéis, muitas funções. Por quê? A gente veio da função de mulher submissa, que ficava em casa, cuidando do marido, cuidava dos filhos. E a gente quis conquistar o quê? O espaço no mercado de trabalho, né? A gente quis lutar por melhores condições, pelo direito de também votar, de participar da política. Só que a gente, ao invés de fazer algumas trocas, a gente acumulou todas essas funções. A gente continuou sendo mãe, a gente continuou sendo esposa, a gente continuou limpando a casa, a gente continuou fazendo tudo e achando que a gente dá conta de tudo. Então a gente foi criando e alimentando a crença de que era necessário dar conta de tudo ao mesmo tempo para não retroceder, porque na nossa mente que foi sendo criada, as crenças que foram vindo para a nossa mente, era de que se a gente não desse conta de tudo, eles iam fazer a gente voltar para o nosso papel inicial. Então, né, é melhor a gente tentar aqui mostrar que a gente consegue fazer tudo do que a gente retroceder e voltar a ser submisso. Já pensou, Lili? Você tirando a bota do marido quando chega em casa, né? Então, para não retroceder e para manter a posição conquistada, então a gente teve essa visão de que para ser uma mulher bem-sucedida, a gente precisa ter filhos perfeitos, um casamento dos sonhos, um corpo sarado, uma casa limpa e organizada o tempo todo e ainda ter sucesso profissional, financeiro, e ler, meditar para ser inteligente, equilibrado emocionalmente e não pode esquecer de manter a fé inabalável, ufa. Mais ou menos isso, né? Que a gente às vezes se cobra porque a gente acredita que pessoas conseguem isso, então a gente também precisa. E tem hora que tá tudo bem no trabalho. Poxa, mas meu filho, nossa, eu esqueci. Hoje eu esqueci a máscara de... Meu filho tá usando um aparelho que é um negócio assim no rosto. E aí tinha um monte de coisa para fazer, eu fui no dentista, tinha que levar no dentista, corri no dentista. Cheguei lá, ela... E o negócio, o aparelho? Aí eu... tinha que trazer? Ou seja... Aí eu falei pra ela, marca outro dia então, que eu não vou voltar não. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. É impossível dar conta de tudo. Só que a gente vive num mundo em que as redes sociais estão cheias disso, de pessoas perfeitas lá. Os livros, histórias, filmes, e a gente quer modelar essas mulheres, a gente quer ser igual a essas mulheres. Se eu perguntar para vocês, qual a mulher que você considera uma mulher que te inspira, aí você vai pensar em todas as qualidades dessa mulher, em tudo que ela faz. Só que a gente não vive ali, do ladinho dela todo dia, né? Então a gente acha que ela consegue dar conta de tudo isso aqui. Mas se você viver com ela, eu costumo falar que de perto ninguém é perfeito, né? Quando a gente vê assim, a gente começa a ver as manchinhas que tá aqui embaixo da base, esse negocinho, as banhinhas que sobram aqui. Então, assim, de perto ninguém é perfeito. Todo mundo tem a casa desorganizada, um momento ou outro, menos a Magali. Minha mãe também não. Mas todo mundo tem a casa desorganizada, todo mundo não consegue dar conta todos os dias de cuidar dos filhos, de ter um casamento perfeito. Todo mundo briga com o marido, xinga o marido, né? Então, assim... Todo mundo... O Carlos falou que não, a Dani não xinga o marido, ela é boazinha. Tá vendo? Então, todo mundo tem as suas imperfeições. Só que a gente busca um padrão que não existe. E aí, o que acontece? Se frustra, gera ansiedade, medo, depressão, aquela sensação de não ser boa o suficiente... né, para enfrentar as situações, aí você começa a se fechar no seu mundo e a cada vez isso vem com mais força, porque quanto mais a gente tenta ser perfeito e não consegue, mais vem aquela vozinha assim, você tá falhando, tá vendo? Você não consegue, para que você vai tentar de novo? E aí você fica tentando o tempo todo compensar aquele sentimento que você tá, às vezes numa comida que você come em excesso, né? Você compensa em outras coisas, numa bebida que você gosta de beber bastante, alguma coisa assim, que você tenta compensar esse sentimento de frustração de não ser boa o suficiente. E então, gente, boa o suficiente ninguém é. Nem eu, nem vocês, ninguém de vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente não é boa em tudo. A gente pode ter algumas áreas que a gente se destaca mais. Fulano é melhor no trabalho, né? Fulano é melhor no cuidado com os filhos, a outra é melhor com o marido. Cada um tem uma área que se destaca mais, uma ou duas, mas assim, todas... Esquece.
Então, qual é o superpoder que a gente pode ativar? O primeiro passo, eu falo de bem-sucedida, toda vez que eu falar de bem-sucedida, eu não estou falando de financeiro, tá? Só, bem-sucedida é quem tem muito dinheiro. Não só isso, né? Dinheiro também é bom, mas não só isso. Sempre que eu falar de bem-sucedida, vai ser na vida pessoal ou profissional. Então, para a gente ser sucedida nessa vida pessoal e profissional, a gente precisa usar o nosso cinto de utilidades, igual o do Batman, e sacar algumas ferramentas que eu vou apresentar hoje para vocês. E olha que interessante. O nome das ferramentas: casar. É só casar. Tá vendo? Você não tá bem porque você não casou. Brincadeira, mas as iniciais de casar. E eu fiz justamente para brincar, pra gente lembrar, né? Porque casar vai resolver o problema de quem? Então meu marido tá... Na década de 30, década de 40, podia até resolver. Hoje não. Então, assim, casar. Por quê? O primeiro passo, a gente fala de clareza. Entender o que eu estou buscando na minha vida, o que realmente é importante para mim. Eu até coloquei essa frase aqui de quem não sabe onde quer chegar, uma frase que eu falo sempre, quem me segue no Instagram sabe, qualquer caminho serve, que é do gato da Alice de Botas. Por quê? Se eu não sei para onde eu quero ir, o que eu estou buscando na minha vida neste momento? Neste momento eu estou buscando um crescimento profissional. Então agora eu vou me dedicar a isso. Eu vou traçar quais estratégias eu vou fazer para chegar a este ponto. Não, agora eu estou cuidando. Porque cada hora a gente vai equilibrando, cada hora a gente vai cuidando mais de uma área da nossa vida, né? E essa clareza, para vocês entenderem bem, Magali, coloca aí para mim, lê para mim, o que você não pode faltar na sua mala? Você não pode esquecer, que tem que ter na sua mala. Então, eu não sabia que era na mala, eu achei que era pra Pode levar. ser. Coloquei meu filho, meu marido, minha necessaire, eu não vivo sem ela, meu celular, minhas roupas. Então tá. Ô Angélica, se você for pro lugar que você quer ir, o filho da Magali, a necessaire dela, as roupas dela, vão ser interessantes pra você? Você vai precisar? O celular dela. O celular dela. Você vai precisar disso? Não. Rose, né? Rose, o que você não pode faltar na sua mala, que você precisa levar para sua viagem? Coloquei uma boa companhia, uma mala com roupas adequadas para o local, uma boa quantia de dinheiro para aproveitar bem a viagem, muita saúde e disposição para aproveitar tudo. Ela vai. Pô, o seu tá para levar, hein? Dá, Lili, para levar o que ela colocou? Sua mala, você vai querer aquilo ali? Dá. E você colocou o quê? Roupa de frio, muito dinheiro. Roupa de frio, muito dinheiro, bota, meu marido e celular. Dani, você vai precisar de roupa de frio, bota do marido dela e do celular dela? Vai não? Pra onde você vai? Você vai usar roupa de frio? Não. Não? Não. Você vai usar o quê? Eu coloquei roupa confortável no meu. Então, isso é a clareza, entendeu? A gente sempre está em um caminho, buscando um caminho, uma viagem. E se a gente não sabe para onde a gente vai levar as coisas erradas, a gente vai pegar as coisas erradas, né? A Angélica vai pegar o marido da Magali, o filho da Magali vai levar. E ela não vai querer fazer nada, porque eles vai devolver no caminho. Porque não são as pessoas que ela quer do lado dela. Então, por isso que eu falo de clareza, é isso. É saber exatamente onde eu vou para eu trilhar esse caminho. Se eu quero chegar em São Paulo partindo de Resende, é uma rota, né? Se eu parto do Rio, é outra rota. Então, eu preciso exatamente saber onde eu quero chegar. E o que acontece na maioria das vezes, que a gente não consegue sair do lugar, a gente fica igual enceradeira não é da época das novinhas aí não, mas fica rodando, é porque a gente não sabe a direção que a gente vai seguir. Então a gente, hoje, eu quero ser diretora da escola, então eu vou ser diretora, tô dando exemplo meu mesmo, tá gente? Amanhã, não quero mais não, então eu vou ser outra coisa. Eu acho que é interessante, me falaram que surgiu uma vaga de emprego na RH lá não sei onde, acho que eu vou lá. Surgiu uma vaga não sei onde. Então, você não traça uma meta, por exemplo, eu quero conquistar tal cargo na empresa. O que eu preciso para conquistar tal cargo? Eu preciso de um curso de inglês, eu não tenho no momento. Eu preciso saber tais ferramentas de Excel, parará.
Então, você vai se preparar para quando aquela oportunidade surgir, você está preparado para aquilo. Você vai estar pegando as suas roupas, né, roupa de frio, a bota, vai chegar lá naquele lugar e estar preparado. Só que se a gente não tem clareza, a gente fica deixando a vida levar a gente. A nossa vida, a Angélica é minha cliente aqui, é do Influência Feminina, então ela sabe bem que eu falo sempre disso, é como se fosse uma tampa de quebra-cabeça, sabe aquela caixa de quebra-cabeça? Então a gente tem que ter muito bem o desenho que a gente quer naquela tampa da nossa vida. Ah, vai estar eu, uma boa companhia. Quem é essa boa companhia? Vai estar junto comigo. Ah, eu vou estar vestida com tal roupa, tô na praia, tô com cachorro. Então eu tenho exatamente esse desenho. Então todos os dias quando eu acordo, eu tô tirando uma pecinha para encaixar no meu quebra-cabeça. Porque eu tô montando esse quebra-cabeça. Quando eu não sei, eu pego uma pecinha do quebra-cabeça da Angélica, eu falei, não tá encaixando, vou tentar aqui, que não tá dando. Outro dia eu pego uma verde, outro dia eu pego uma amarela, entendeu? E aí eu não formo nada na minha vida, eu fico na enceradeira, rodando, né, enxugando gelo, não saio do lugar. Então, o primeiro ponto para casar é a clareza, tá? Do seu cintinho de utilidade. O segundo ponto é a autoconfiança. E por que a autoconfiança é tão importante? Se você não confia em alguém, Magali, se você não confia em alguém que trabalha com você, por exemplo, você vai atribuir uma função importante para ela? Você não vai dar nada de muito, vai dar aquelas coisinhas fáceis que você sabe que ela consegue fazer. Né? Porque é coisa importante você vai dar para alguém que você confia, que você sabe que tem capacidade. E se a gente não tem autoconfiança na gente, a nossa vida fica assim. A gente fica ali naquele raso, dando só coisinha fácil pra gente fazer. Eu vou estabelecer metinha fácil. Porque se eu estabelecer coisas que me desafiam, eu não vou fazer meta. Eu sei que eu não consigo, eu não vou pra frente, né? Tudo que eu começo eu paro. Eu escuto muito isso das minhas clientes. Ah, tudo que eu começo eu paro. Tinha uma cliente minha que falou, eu já comecei 2 faculdades e eu parei as 2, então eu não vou entrar numa terceira, eu queria fazer agora tal coisa, na área de saúde, tal coisa, mas eu não vou fazer. Aí eu, por quê? Não, porque eu vou começar e vou parar, pra que eu vou começar? Eu falei, começa e não para. Como assim? Eu falei, não para, não te dê essa opção de parar. Pode estar ruim, pode faltar dinheiro, você negocia com a faculdade, não para até terminar. Quando acabar aquilo ali, você fala assim, não quero isso pra mim, tudo bem, mas você não vai parar. E agora ela está concluindo a faculdade. Então, assim, você começa a condicionar a sua mente de que você só é capaz daquilo. E aí você não consegue realmente avançar. A gente fica sempre numa mediocridade quando a gente não confia na gente. A gente fica sempre ali mediano, igual todo mundo. Mediocridade significa de qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno. A gente nunca alcança um sucesso em nenhuma área da nossa vida. A gente sempre fica ali no meio. Nunca tem um relacionamento bom. A gente nunca tem a criação dos nossos filhos boa. A gente nunca tem uma casa que a gente gosta, sabe? Em nível bom. Um emprego num nível bom. Porque a gente sempre se contenta ali com o médio. Porque a gente acha que a gente não é capaz. A gente se sente mediano. Então, se eu sou mediano, eu não vou dar uma coisa de alto impacto, né? De uma coisa que vai me desafiar, que vai fazer que eu cresça bastante. Então, não, aqui tá bom, né? Mais que isso eu não vou conseguir mesmo. Então, a gente se contenta com um pouco. E isso é só criação da nossa mente, é só bloqueio que a gente faz para a nossa vida. Então, segundo do casal, autoconfiança. Terceiro, e super importante também, silenciar, né? Silêncio. Silenciar as vozes ao seu redor. Qual o barulho, ruído que está te atrapalhando a crescer, a evoluir? Esses ruídos, eles podem ser internos. O que é o ruído interno? É essa crítica interna, que fala, pra que você vai fazer? Você não vai conseguir mesmo? Vai tentar fazer dieta de novo. Se você não vai conseguir, mas de novo você vai entrar na faculdade para você parar? Então, assim, são esses, a gente mesmo limitando a nossa ação, a gente mesmo não confiando na gente. A gente mesmo bloqueando, a gente mesmo falando pra gente que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é capaz. E aí entra vários problemas, eu até abordei isso ontem no assunto da influência feminina, e um dos problemas é de sempre querer se projetar para o outro diferente do que a gente é de verdade, porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente. Então, quando eu for me apresentar para o outro, né, eu vou fingir diferente, eu vou falar diferente, eu vou, né, me comportar diferente, porque como eu acho que eu não sou boa o suficiente, a pessoa não vai gostar de mim, do jeito que eu sou.
Então eu tenho que ser uma pessoa diferente para ela gostar de mim, entendeu? Mesmo que se eu chegasse aqui formalzinha, serinha, sem dar nem uma brincadeirinha, porque, vai que eu brinco, elas falam que, né, bobinha, sem graça, que... Não, eu brinco. Então, se eu tentar ser uma pessoa diferente de mim, é porque eu não estou acreditando em mim, não estou confiando em mim, e eu quero me apresentar para vocês como uma pessoa que eu não sou, entendeu? É falta da autoconfiança e é me deixar a minha voz, meu crítico interno falar comigo. Outra coisa que o crítico interno fala muito é isso, né? Mas o que as pessoas vão falar de você? Você vai colocar isso na rede social? Mas o que as pessoas vão falar de você? Você tem certeza que você vai se expor dessa forma? O que as pessoas vão falar? Nossa, e fulano? Nossa, e se você errar? Se você, né, vai fazer uma palestra? Mas se você falar um negócio errado, o que as pessoas vão falar? Então, assim, esse medo do que as pessoas vão falar só está na nossa cabeça. Porque ou a gente se acha muito importante, que a gente é o último... né, a última bolacha do pacote, porque assim, se o presidente fala uma coisa que não é certa, uma coisa asneira, vamos dizer assim, 5 minutos depois todo mundo já esqueceu. E o que a Renata pode falar uma asneira que a pessoa vai lembrar o resto da vida? Não vai, é só a gente fazer essa pergunta. E daqui a um mês? Mas a roupa que eu tava não é adequada. O que vão falar? Vão falar agora, daqui 5 minutos eu não sou notícia mais, porque tem outra notícia. Entendeu? Então, assim, a gente não é tão importante que as pessoas vão todas voltar pra gente e falar, nossa, ela, né? Então, a gente não precisa pensar muito nisso, não. E o externo, esse externo aqui, as pessoas que estão à nossa volta, elas nos influenciam. Aí você pode falar pra mim, eu não, tenho cabeça formada, não sei o que, não influencia. Você é a média das 5 pessoas que mais estão à sua volta, que mais falam com você. Isso tem estudos que comprovam isso. Então, assim, se você anda com pessoas negativas, que te puxam para baixo, que só falam de pessoas, sabe? Pessoa que está sempre criticando o outro, que está sempre se justificando para não fazer o que tem que fazer. Pessoas que só falam de problema, né? Nunca tá bom, como é que você tá? Não tá bom não, tô com uma dor aqui hoje, né? A pessoa não tem nada para te acrescentar, você vai ficar assim. Daqui a pouco você está falando as mesmas coisas, a gente repete até as palavras que as pessoas falam. Se você anda com pessoas negativas, as pessoas que não estão assim nessa mesma vibração que você, de crescimento, de busca, essas influências, elas não estão te impedindo, te bloqueando de chegar onde você quer. Porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, né? São pessoas que são negativas, pessimistas, acham que tudo vai dar errado. Você acha que ela vai acreditar em você? Então a gente precisa selecionar, é isso mesmo, selecionar o nosso círculo de amizade. Tem pessoas que a gente pode deixar ir. A pessoa já ensinou alguma coisa pra gente, já passou na nossa vida, pode deixar ir, não precisa se apegar não. Vai, tchau, né? Pra gente conseguir evoluir, porque eu acredito que se vocês estão aqui hoje, né, uma quinta-noite, podia estar em casa, estão aqui é porque vocês estão em alguma busca. Uma busca de autoconhecimento, uma busca de crescimento, né? Então, vocês precisam andar com pessoas que tenham essa mesma vibração, que estejam nessa mesma busca. Então, silencie, tá? Tanto as vozes ao redor, quanto as vozes internas. Quarto negocinho do cinto. A arma do cinto. Ação. Não adianta nada a gente ficar aqui a noite inteira, a gente conversando por horas sobre clareza de propósito, sobre meta, sobre autoconfiança, autoestima, silenciar os ruídos, se a gente não começar a agir imediatamente. Por que agir imediatamente? Porque o conhecimento sem ação, ele é obesidade mental. A gente vai ter um conhecimento, a gente vai saber do assunto, mas se a gente não aplicar, ele não serve de nada para a nossa vida, né? É igual o alimento que a gente come errado. Se a gente não come o alimento que ele serve para o nosso corpo nutricionalmente, mas é porque é gostoso, então tá bom, então fica no gostosinho, não evolui, entendeu? Se você quer evoluir, você precisa agir imediatamente. Mas eu não sei por onde começar, Renata. Tem que agir, mas eu faço o quê? O primeiro passo é a estratégia. Você precisa pensar no que você quer para sua vida. A gente falou de clareza. Para onde você quer ir? Então, a gente precisa entender, né? Esse primeiro passo precisa ser dado com estratégia para qualquer coisa que você deseje conquistar na sua vida. Seja objetivos pessoais ou profissionais. Você precisa pensar, planejar o que precisa ser feito. Não precisa ser nada grandioso, mas precisa obedecer uma estratégia simples. Ser específico, né? A gente precisa entender exatamente. Se eu colocar assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro quanto?
A gente precisa especificar. Ah, eu quero muito dinheiro para mim é diferente de muito dinheiro para Magali. Por exemplo, para mim pode ser 20 mil reais por mês ser muito dinheiro. Para Magali vai que não é, né? Ela é chefe lá na Grau, vai que 20 mil para ela já não é muito dinheiro. Então, a gente precisa especificar quanto eu quero de muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro, quanto? E como que eu vou ganhar esse dinheiro, né? O que eu vou fazer? Primeiro é o quanto, especificar exatamente o que eu quero ganhar. Ser específico, mensurar, ou seja, poder medir se eu estou evoluindo em direção àquele meu objetivo. Eu preciso realmente entender. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí daqui 15 dias eu peso. E aí eu posso mensurar, né? Eu posso ver se realmente eu estou caminhando. Ah, eu emagreci 1 quilo, então beleza, eu estou evoluindo. Se eu estabeleci um prazo, de 5 meses eu vou emagrecer 10 quilos. Se eu emagreci 1 quilo em 15 dias. Você tem que medir se está ou não evoluindo. Ter um tempo específico para acontecer. Se a gente deixar, mas eu quero ganhar muito dinheiro um dia. Um dia quando? Pode ser no último dia da sua vida. Você ganha né? Você vai aproveitar aquilo? Não. Então especifique e coloque um tempo para acontecer o que você quer. E aquilo precisa ser relevante para você, fazer sentido. Por exemplo, se você tem uma vida simples, se você gosta da simplicidade, por que faz sentido você ganhar 20 mil reais? Ah, porque todo mundo, né, acha que isso é ser bem sucedido. Se não é para você, não faz sentido nenhum. Aquilo tem que ter importância para você. Aquilo tem que ser relevante para você. Você tem que ver sentido naquilo, né? Não as pessoas que estão à sua volta, não. Você precisa sentir aquilo, sabe? Ter aquela emoção de fazer aquilo, porque aquilo faz você se mover. Eu vou dar um exemplo simples, né? Mas que vocês podem entender um pouco. Quando eu me formei na faculdade, eu fui fazer um processo seletivo no SESI, que é a escola que mais paga bem em Resende. Aí eu falei, eu vou lá, né? Aí eu fui com a minha cara e coragem, sem falta de experiência. E aí cheguei lá, passei, né? Passei na prova teórica, passei na entrevista coletiva e tal. E aí na hora da entrevista individual, a moça falou assim, olha, não vamos ficar com você porque você não tem experiência. Aí eu falei, opa, então me falta experiência. O que eu fiz? Fui para outra escola mais simples, menor, e fui pegar a minha experiência. E aí eu falei assim, eu volto aqui e aí eu vou decidir se eu quero ou não trabalhar. Por Deus que eu falei isso. O Vinícius está aqui para ser prova. Eu falei, eu volto aqui e eu vou escolher agora se eu vou querer ou não trabalhar. E fui pegar a minha experiência. Não é a experiência que faltava? Né? Talvez é o curso de inglês que te falte, talvez começar na academia que te falte. O que falta? A gente precisa entender o que falta. O que falta é experiência. Então, eu vou. Em 2017... eu participei de um outro processo seletivo, mesma coisa, passei na prova teórica, passei na entrevista coletiva. Na entrevista individual, ela falou, não, você passou, eu quero muito que você tenha, não sei o que, você trabalha com educação especial, né? Aí eu fiz tudo, mandei meus documentos, ia começar a trabalhar lá, só que aí me chamaram na outra matrícula da prefeitura. Aí eu fui lá, muito obrigada, mas agora eu não quero, entendeu? A gente precisa ser determinado, aquilo precisa fazer sentido pra gente. Eu ir ali, não é porque ela se acha, não, porque aquilo, tipo assim, eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz de fazer aquilo, que eu era capaz de conquistar aquilo, que eu estava recebendo um não aquela hora por falta de experiência. Tudo bem, ok, não tinha experiência, eles estão certos, eles precisavam de alguém experiente. Mas então, se eu queria estar ali, eu precisava conquistar o direito de estar ali, eu conquistei. E aí eu não quis ficar mais. E o último poder do seu cinto de utilidade, pensa no seu cinto aí, você casando com o cintão do Batman. E o último é a repetição, repetir a ação. Nada feito só uma vez produz a transformação. A gente muitas vezes desiste de todo o processo, a gente desiste de tentar emagrecer, de estudar, de estar num relacionamento, porque a gente investe muito uma vez só, né? Igual aquela pessoa que começa a fazer dieta e fica o dia inteiro jejum intermitente, não come doce,
corre de manhã, vai na academia de tarde, no outro dia tá morto, não consegue fazer nada. Porque né? Aí desiste. Não, isso é muito cansativo, isso é doloroso. Nossa, tô com as pernas todas doídas. Nunca mais vou. Porque aquilo foi desgostoso mesmo, foi doloroso. E a gente tende a se afastar da dor e se aproximar do prazer. Então, se aquilo é doloroso, se aquilo é muito difícil para mim, eu não vou voltar. Então, por isso que precisa lá do início, da clareza, ter o passo a passo, iniciar com o primeiro passo com estratégia. E agora, o que eu preciso fazer para dar o segundo passo? O segundo é, né, querer chegar lá no 10º andar de uma vez. Vamos um passo de cada vez, sabe? Entendendo o caminho, entendendo o processo. Eu costumo falar com as minhas clientes que a gente começa a gostar do processo. A gente nem se preocupa mais em chegar lá. A gente está tão envolvida com o processo, que a gente gosta tanto das pequenas transformações que vão acontecendo, que a gente vai se envolvendo com o processo. Então, é consistência, é diária, né? Se você quer ficar bom em alguma coisa, precisa fazer até ficar bom. Rever se está tirando as pecinhas certas do seu quebra-cabeça todos os dias. Porque tem dia, gente, que a gente acorda muito motivado, né? Assim, hoje eu acordei cedo, 6 horas da manhã, fui correr, né? Tem dia que eu não aguento correr 2 quilômetros. Diante de Deus, não consigo. Parece que eu dou com um bloqueio, eu não consigo. Eu vou dar uma caminhada, já volto, não consigo. E tem dia que eu corro tranquilamente. Porque a gente é assim. Tem dias que a gente está se sentindo melhor. Só que a gente precisa todo dia fazer um pouquinho. Tem dia que eu vou fazer bem pouquinho mesmo, só um tantinho assim. E tem dia que eu vou fazer um pouco grande, assim, um pocão. Porque aquele dia eu acordei melhor, aquele dia eu acordei mais motivada, né? Então, trabalhar a autoconfiança todas as vezes que a gente se sentir medo, insegurança ou a sensação de não ser boa o suficiente. Ontem eu fiz com as meninas lá do Influência Feminina, falando de autoconfiança. Qual que é o contrário de autoconfiança? O que é o contrário de uma pessoa autoconfiante? É uma pessoa que tem medo, né? Uma pessoa que não avança. Muitas das vezes ela desiste de fazer as coisas porque ela tem medo. Medo do quê? Medo de falhar, medo de não dar certo, medo não, melhor não, né? Insegurança, não se acha boa o suficiente. Então, todas essas coisas, elas são opostas à autoconfiança. A pessoa que critica demais outras pessoas, pessoa que está sempre reclamando, ou pessoa que está sempre se justificando também. Cheguei atrasada aqui, mas é porque... Todo dia a mesma coisa, é porque, está sempre se justificando. Ela não confia nela mesma. E tem até, no meu e-book, tem escrito de pedir muita desculpa. Sabe assim, desculpa porque não sei o quê, desculpa eu falar aqui uma coisinha... Né? Alguém me interrompe. Desculpa eu falar aqui, mas eu acho que você não tem confiança para se colocar, para se posicionar. Porque toda hora você tem que pedir desculpa. Será que é necessário pedir desculpa? Você já diminui a sua fala, você já diminui a sua importância, você mesmo. Porque você está toda hora se desculpando. Por coisas que nem precisam de desculpas, né? Então, silenciar os ruídos internos e externos até ouvir a sua própria essência. E agir incessantemente em direção ao seu objetivo, sem se preocupar em ser perfeita, mas entendendo que no seu caminho tem dias que você terá motivação para fazer muita coisa e outros nem tanto. Mas que nem por isso você não é capaz, muito pelo contrário. É isso que te faz a mulher incrível que você é. São as suas imperfeições que te tornam diferente, que te faz ser a pessoa que você é, né? Aquilo que você, de repente, tem vergonha de apresentar ao mundo, aquilo que você não quer mostrar, é o que te torna a mulher incrível que você é. Então, como eu disse que tem que ter ação, né? Eu quero convidar vocês a partir de hoje. Primeira coisa que eu quero convidar você: escolher pessoas para estar ao seu lado que vibrem na mesma energia. Pessoas que estejam nessa busca pelo autoconhecimento e crescimento. Busque pessoas para estar do seu lado. Vai aparecer. Quando você se mostra nessa busca, as pessoas aparecem. Então, você vai ter pessoas ao seu lado que vão estar nessa busca. E, se possível, se não for pessoas muito próximas, assim, que dê para deixar passar, que estão te puxando para baixo, deixa aí. E plante conscientemente o que você quer colher. Essa lei, né, da semeadura é bíblica, né, que a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente quiser colher alegria, amor, prosperidade, abundância, devemos plantar essas coisas todas. E isso implica numa única coisa, na nossa escolha consciente daquilo que a gente vai plantar no nosso dia. O que eu estou querendo dizer é que somos dotados de infinitas possibilidades de escolhas e permanentemente fazemos essas escolhas, sejam elas conscientes, quando nós agimos com a intenção de seguir aquele caminho, ou inconscientes,
que são as escolhas que a gente faz no modo automático, apenas reagindo ao que acontece no dia. Então seja intencional no seu dia. Comece o seu dia com intencionalidade. O que eu vou fazer hoje? Programe o seu dia. Hoje eu vou fazer isso, vou plantar essa sementinha aqui, né? Vou plantar aquela sementinha ali. Né? Intencionalmente, eu quero plantar isso porque é isso que eu quero colher. Eu vou plantar essa sementinha aqui na minha saúde. Hoje eu vou cuidar da minha saúde dessa forma. Eu vou plantar essa sementinha aqui no meu relacionamento. Vou deixar um bilhetinho carinhoso pro meu marido. Eu vou plantar essa sementinha aqui com o meu filho. Vou conversar e vou ouvir o que ele tem a dizer. Então, intencionalmente, você vai agindo para que as coisas aconteçam do jeito que você quer. E a gente precisa entender que não é de uma hora para outra que tudo vai mudar. É um processo e a gente está nesse processo, né? E a gente precisa aceitar e amar o processo. E é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido aí a usar o cinto de utilidades. Espero que realmente faça diferença na vida de vocês e que a gente evolua juntos, né? A minha intenção é sempre trabalhar com mulheres, é isso que eu jogo para o universo todos os dias. Eu quero que as pessoas cheguem até mim, eu quero que cada dia mais mulheres cheguem até mim, para que a gente cresça junto, evolua junto. Eu não sei tudo, sei muito pouco, mas o que eu sei eu gosto de compartilhar, eu gosto de construir junto o conhecimento e convido vocês sempre a estar comigo, sempre que puderem, né? Nós temos a comunidade e é isso que me move. É isso que me impulsiona todos os dias, até aquele dia que eu acordo com a TPM brava que eu quero mandar todo mundo para PQP. Mas o que me move é poder ajudar as mulheres, as pessoas que estão mais próximas a mim sabem disso, né? Homem também? Eu já trabalho com homens, alguns homens, mas não é a minha intenção, não é isso que eu quero. Eu quero mulheres que vieram dessa luta histórica, que vieram dessa história de submissão e que hoje buscam ser melhores a cada dia e que sabem que não existe perfeição, que a gente está aí nesse processo, uma ajudando a outra, uma cai, outra levanta. Tem dia que eu vou estar mais fraquinha, né? Preciso da ajuda de vocês, tem dia que vocês vão precisar da minha ajuda e assim a gente vai junto, evoluindo e andando, né? Cada vez mais. É só isso, gente. Obrigada pela presença de todas.